Salmo 51, quando Davi, ele vem confessar diante de Deus o seu erro. E podemos ver algumas coisas interessantes nesse texto sobre o poder da misericórdia de Deus. Primeira coisa, Davi pediu misericórdia. Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele chega diante de Deus pedindo misericórdia. É uma oração que ele está fazendo diante de Deus. É interessante lembrar que Davi cometeu um adultério e cometeu um homicídio. Davi é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, um homem muito perto de Deus, muito próximo de Deus. Mas eu tenho certeza que você aqui é mais santo do que Davi. Você aqui é mais justo do que Davi, porque eu acredito que você que está aqui nunca mandou matar o namorado da sua esposa para você poder casar com ela, ou o marido que ela tinha. Acredito que a sua esposa que você tem é legítima, você não precisou matar ninguém. Mas Davi teve que matar aquele que lutava na sua batalha, lutava a sua guerra, seu soldado fiel, Urias, e ele mandou matar só para pegar a sua esposa. E ali ele cometeu um crime, ele cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Então Davi está confessando esse tipo de pecado, esse tipo de erro que ele cometeu com Batseba. Ele está chegando diante de Deus e ele está pedindo aqui misericórdia. O interessante é que ele não está pedindo aqui justiça, mas ele está pedindo misericórdia, porque se ele pede justiça nesse momento, Deus o mataria, mas ele está pedindo misericórdia. O interessante é que a Bíblia também fala de outro rei que cometeu muitos erros, muito pecado, está até na revista EBD, mas Deus também o perdoou, que foi o Manassés, um rei mau, perverso, muito ruim, mas conseguiu achar a misericórdia de Deus. Entre os seus erros de Manassés, ele construiu altares pagãos, ele derramou muito sangue inocente, ele atacou o seu próprio povo, ele queimou os seus filhos no fogo, ele adorou as estrelas, ele adorava junto com os feiticeiros, um homem muito mau. Mas quando ele estava na prisão lá na Babilônia, numa cela solitária, numa cela cheirando mal, quando ele estava lá todo preso por ganchos, diz a Bíblia que ele gritou por misericórdia, ele pediu misericórdia. Diz que Deus o perdoou, Manassés, de todos aqueles crimes, de todos os seus pecados. Então é interessante que a misericórdia tem muito poder. Então Davi está chegando diante de Deus não pedindo justiça, Algumas orações nós não podemos pedir justiça, Tem hora que nós vamos orar pedindo justiça, mas esse tipo de oração que Davi está fazendo, ele não pode pedir justiça, ele precisa pedir misericórdia, porque se Deus for tratar ele com justiça, Deus iria matá-lo. Então ele precisa pedir misericórdia. É interessante que a Bíblia vai dizer em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Davi diz no verso 1, Davi diz: segundo a tua benignidade, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Benignidade é aquele que faz o bem. Então Davi está dizendo: eu sei que o Senhor gosta de fazer o bem. Deus é um Deus que gosta de fazer o bem. Então Davi apela para a sua benignidade. Davi também diz no verso 1: apaga as minhas transgressões. Davi está dizendo: as transgressões são minhas, os erros são meus, então apaga as minhas transgressões. E Davi também diz: segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está dizendo que são muitas as misericórdias. Ele está dizendo: segundo a multidão, eu sei que tem muitas misericórdias, então segundo a multidão das tuas misericórdias, são tantas que eu não posso contar. Então eu quero ser alcançado por isso.
Eu quero ser alcançado por esta misericórdia. Eu quero ser alcançado segundo a multidão das tuas misericórdias. E Davi diz no verso 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi se sente sujo, né? Porque o pecado nos deixa sujo. Davi está se sentindo sujo, Davi está se sentindo imundo. Então ele diz para Deus: lava-me, ó Deus, porque naquele momento ele está se sentindo um homem sujo, um homem imundo. Então ele pede para Deus lavar-lhe. É interessante na Bíblia que quando nós olhamos sobre os leprosos, quando Naamã, por exemplo, o leproso foi diante de Eliseu, o profeta mandou ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. A lepra aponta para o nosso pecado, a lepra aponta para o erro. Quando alguém era leproso, ele era considerado um pecador, um imundo. E o próprio leproso, diante da cidade que ele estava se aproximando, ele tinha que gritar, ele tinha que declarar: imundo, impuro, se aproximando, porque senão os moradores daquela cidade poderiam matar ele jogando pedras. Então ele tinha que declarar que ele era imundo, ele tinha que declarar que ele era impuro. E Davi aqui está dizendo para Deus: me lava, porque eu me sinto sujo, porque eu me sinto imundo. E ele diz no verso 2, Davi diz: purifica-me do meu pecado. Davi está dizendo, né, o pecado é meu, fui eu que pequei, né? Ele não culpa Batseba, ele não culpa as outras pessoas, ele diz: o pecado é meu, fui eu que pequei, fui eu que cometi esse erro, fui eu que falhei. Ele poderia dar uma desculpa, né? Mas ele não, ele diz: fui eu, o pecado é meu. E ele diz no verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Davi está dizendo: eu sei do meu pecado. Ninguém precisa falar, eu sei das minhas transgressões, eu sei que eu falhei, eu sei que eu pequei, eu sei das minhas transgressões. E no verso 3, Davi, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. E é interessante que a Bíblia vai dizer em Hebreus 12:1, diz: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a Bíblia está dizendo que o pecado está sempre perto de nós. A Bíblia está dizendo que o pecado sempre vai estar te rodeando, não está longe, está sempre perto, né? O pecado que tão de perto nos rodeia. Tem gente que acha que o pecado está sempre longe, tem gente que acha que o pecado está sempre distante, mas o pecado está sempre rodeando, né? Pode estar em um celular, pode estar em um notebook, pode estar em um olhar, pode estar em um local de trabalho, né? O pecado está sempre perto, rodeando. E o interessante é que Paulo diz algo. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sim eu faço. Porque o pecado diz: faz isso, eu não quero fazer, mas acabo fazendo. Tem o bem que eu preciso fazer, mas eu não realizo o bem, eu acabo fazendo o mal. Então eu tenho que apelar para a presença de Deus, pela sua graça, pelo seu favor. Eu não quero a justiça, mas eu quero a graça sobre a minha vida, eu quero a misericórdia sobre a minha vida. Eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida, e eu preciso correr esta carreira que Cristo nos deixou, correr para Cristo, a carreira que nos está proposta. Então Davi diz no verso 4: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Ele reconhece que o que ele fez foi mal, foi errado, né? Ele reconhece que o que ele fez foi ruim. E Davi diz no verso 6: eis que amas a verdade no íntimo, né? E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus disse: o pai da mentira é o diabo.
Então Davi está fazendo uma afirmação que Deus ama a verdade. Deus gosta da verdade. Deus ama a verdade. Então Davi diz: eis que amas a verdade no íntimo. Deus gosta da verdade. E no verso 7, Davi diz: purifica-me com hisopo. O hisopo é uma planta que era usada para fazer a limpeza do corpo, da pele. Podemos comparar hoje com sabonete. Fazer a limpeza do corpo. Se você tomar um banho apenas com água, pode ser que você saia de lá e você não consiga tomar um banho direito. Pode sair de lá ainda fedendo, se você não usar um sabonete. Dependendo da situação que esteja, só água não resolve. Então Davi diz: lava-me, mas depois ele diz: me purifica-me com hisopo. Era um banho de ervas para tirar toda impureza. Se você entrar debaixo do chuveiro, só usar água e não usar sabonete, você pode sair de lá mal cheiroso. Você precisa do sabonete para se limpar todo. Então essa planta, esse banho que ele tomava, purificava. Então ele não quer apenas se lavar, mas ele quer se purificar. Ter a certeza de que nada vai ficar no seu corpo. Ter a certeza de tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de imundo que está, vai sair. Ele diz: purifica-me com hisopo. E Davi diz no verso 7: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi está dizendo: eu preciso ser purificado, mas também preciso ser lavado. Preciso me purificar, mas também preciso ser lavado. É interessante que a Bíblia vai dizer em 1 João 1,7, diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante que a Bíblia vai dizer, Hebreus 9, 13 e 14, a parte A, diz: porque se sangue de touro, dos touros, dos bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus nos lava dos nossos pecados. O sangue de Jesus te lava dos seus pecados, O sangue é contra o anjo destruidor. O sangue é contra o diabo. O sangue é contra aquele que vem para destruir. Quando o povo hebreu estava para sair do Egito, veio uma ordem de colocar o sangue sobre as portas. E toda vez que o anjo destruidor vinha e via o sangue sobre a porta, ele não poderia entrar naquela casa, porque naquela casa tinha o sangue do Cordeiro. Eu quero declarar sobre a sua vida que se você colocar na sua casa o sangue do Cordeiro, não tem diabo que vai tocar na sua vida, não tem diabo que vai tocar na sua casa, não tem diabo que vai tocar na sua família, porque o sangue é contra o inimigo. O inimigo não pode tocar em você, porque você está protegido pelo sangue de Jesus. E uma das coisas que nós precisamos levantar na igreja é o sangue de Jesus. Muitas vezes levantamos o nome do cantor, do pregador, do levita, tudo isso é muito bom, mas precisamos levantar o sangue de Jesus. É sobre a minha vida o sangue de Jesus, sobre a minha casa o sangue de Jesus, sobre os meus projetos o sangue de Jesus, sobre a minha família o sangue de Jesus. Satanás, o sangue é contra ti, você não pode me tocar, porque eu estou debaixo do sangue de Cristo. Davi diz no verso 9: apaga todas as minhas iniquidades. Ele diz: todas, são muitas, mas eu preciso que todas sejam apagadas. E Hebreus 10, 17 vai dizer: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. O texto está dizendo que Deus jamais vai lembrar dos seus pecados. Deus jamais vai lembrar da sua iniquidade. No verso 10, Davi diz:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está dizendo para Deus: meu coração está contaminado. Ele está dizendo para Deus: eu preciso de um coração novo. Eu preciso de um coração puro, né? Eu preciso tirar este coração velho, né? Tem uma frase que diz: difícil é esquecer o velho homem, difícil é esquecer a velha natureza, mas quando você crer que Deus é tudo, fica mais fácil entender que só existe uma maneira para se viver aos pés de Cristo. Então Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o meu coração está contaminado. Eu fui contaminado, então cria em mim. E no verso 10 ele pede renovação. Verso 10 ele diz: renova em mim um espírito reto. Não é o Espírito Santo, é o meu espírito, porque o Espírito Santo já é santo, o Espírito Santo já é reto, o Espírito Santo é Deus. Não é o Espírito Santo, mas é o meu espírito. Renova em mim um espírito reto. E no verso 12 Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. A coisa mais importante para o homem é a sua salvação. Se a salvação não fosse tão importante, Jesus não tinha falado tanto do inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então a salvação é importante, né? Jesus falou muito mais do inferno do que do céu, apontando, dizendo que existe o inferno. E Davi aqui ele está preocupado. Ele diz: me dá novamente a alegria da salvação. Eu quero ter novamente a alegria da salvação. Eu quero a salvação. Davi ele está preocupado. O interessante é que você pode ter celeiros cheios, transbordando, e mesmo assim alguém pode ir para o inferno. Jesus disse que um homem tinha celeiros cheios. Lucas 12, a partir do verso 13, diz que esse homem planejou, diz que esse homem semeou, diz que esse homem colheu, diz que esse homem construiu celeiros maiores. Ele tinha muita fartura, mas ele cometeu um erro. Ele deixou o seu negócio fora do reino de Deus, e ele disse: eu posso descansar, eu já tenho tudo, eu tenho bastante. Mas a Bíblia vai dizer que ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Ele tinha tudo, só não tinha comunhão. Ele tinha tudo, só não tinha salvação. Jesus disse: se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, você vai salvar. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É possível ganhar o mundo? Sim, é possível. Mas ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Davi aqui está preocupado com a sua salvação. Davi está dizendo: eu quero de volta a salvação. Davi está preocupado. O interessante é que no verso 15 Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Davi está dizendo: eu quero cantar outra vez. Davi está dizendo: eu quero voltar a te adorar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero sentar na mesa da comunhão outra vez. Eu quero ser chamado de filho novamente. Ele está dizendo: Senhor, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Eu quero voltar a te adorar. Eu quero voltar a ser chamado de filho. Eu quero voltar a sentar à mesa da comunhão. Eu preciso voltar. E no verso 16, Davi diz: por que te não comprases em sacrifício
senão eu os daria. Então Davi está dizendo que você não pode comprar a Deus com a tua oferta ou sacrifício. Davi está dizendo: Senhor, se o Senhor quer sacrifício, eu te daria. Mas ele aponta algo interessante no verso 17. Davi nos ensina que o que chama a atenção de Deus, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então ele está dizendo que esse tipo de gente chama a atenção de Deus. O seu pecado foi grande, seu pecado foi grave. Ele cometeu um homicídio, ele cometeu um adultério, ele foi perverso, ele foi mau, mas ele está diante de Deus, sabendo que com o coração quebrantado, com o coração contrito, ele está vendo que Deus não vai desprezar. Ele está encontrando ali uma esperança, ele está encontrando ali uma oportunidade, ele está encontrando ali uma porta aberta, ele está encontrando ali uma saída. Então ele diz: não, eu vou me humilhar, eu preciso me quebrantar, eu preciso confessar o meu erro, mas eu preciso de quebrantamento. Deus não vai me desprezar, haverá misericórdia para a minha vida. Ele poderia desistir da vida, ele poderia se matar, ele poderia dizer: não há perdão para mim, mas ele viu em Deus que quando tem quebrantamento, um coração contrito, Deus não despreza. Podemos ver na Bíblia que Judas e Pedro, eles cometeram o mesmo tipo de pecado, no mesmo nível, mas Pedro viu a possibilidade do perdão, Pedro viu a possibilidade de ser perdoado, Pedro viu a possibilidade de Jesus perdoar, porque o próprio Jesus falou com Pedro, Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus disse: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Então Pedro sabia do poder do perdão. Então Pedro viu ali uma oportunidade. Ao invés de se matar, ele foi pedir perdão. Mas Judas olhou por outro lado, olhou e não viu ali